Na matéria de língua portuguesa de hoje, nós vamos ver o cafezal assombrado. Essa é uma lição que está na apostila do primeiro bimestre, que vocês não têm, tá? Porque nós pegamos a partir do segundo. Então, vocês vão ouvir o vídeo e vão fazer a atividade no caderno, tá bom? Que é uma produção de texto. Então, escutem. Essa história aconteceu há muitos anos e conta que no interior de São Paulo, numa fazenda de café, a plantação era assombrada e que lá pelas tantas horas da madrugada, quem não conseguia dormir podia ver em meio à névoa uma procissão formada por fantasmas e almas penadas saindo do cafezal. Alguns diziam que a fazenda não podia ter sido formada ali. Diziam que naquele local, há muitos anos, havia um cemitério indígena e que os fantasmas e almas penadas que eram vistos nas madrugadas eram justamente os espíritos desses indígenas que, mudando para outro lugar, onde pudessem ficar à vontade sem serem incomodados. Para confirmar essa história, outros diziam ter visto que na procissão esses fantasmas carregavam pesados caixões onde certamente estavam os corpos dos muitos indígenas enterrados no local. Cada um tinha uma explicação para o estranho fenômeno sobrenatural e a notícia se espalhou. Ninguém mais queria trabalhar naquela fazenda, e as poucas pessoas que frequentavam a região desviavam e passavam longe desse lugar mal assombrado. Foi então quando algumas pessoas notaram algo muito estranho que até hoje ninguém soube explicar, justamente após aquelas madrugadas em que a procissão de fantasmas era vista saindo do cafezal, carregando pesados caixões. No amanhecer, apareciam muitos pés de café sem seus frutos, ou seja, o café tinha sido colhido. É a grande vingança, diziam alguns. É nada, a sobração adora um cafezinho, diziam outros. Fantasmas? Está com jeito de ladrão de café disfarçado de fantasma, diziam aqueles que não acreditavam em assombração. Bem, até hoje ninguém sabe qual a verdade dessa história. A fazenda foi abandonada e muito tempo depois o lugar foi alagado por uma represa que abastece de água as cidades vizinhas. E você, o que achou dessa história? Então, essa história popular adaptado. A professora, quando era criança, já ouviu muito esse tipo de história. Eu mesma morei num lugar que tinha um cafezal bem grande, que as pessoas diziam que lá tinha sido plantado o cafezal em cima de um cemitério. Tinha muitas histórias sobre essa plantação de café. A sua história de terror. Me lembro daquela fogueira, em volta delas cadeiras, sentada ali a noite inteira, prestando muita atenção. Eu quieto, sem dar um pio, sentindo medo, arrepio com as histórias de assombração. Trecho de Histórias de Assombração, música do cantor e compositor sertanejo Adalto Santos. A atividade. Na atividade a seguir, você irá escrever a sua história. Lembre-se de que ela deve ser horripilante e causar muito medo e arrepio nos leitores. Escolha seu personagem de terror preferido ou misture alguns na mesma história. Pode misturar, olha lá. Assombração, zumbi, lobisomem, múmia, vampiro, bruxa, monstro, dragão, alienígena e outros seres sobrenaturais. Escolha também o local onde a história irá se passar: a cidade, o campo, a escola, uma casa, um quarto da casa, o porão, o chuveiro, o armário, a geladeira, etc. Agora só falta criar o enredo e escrever sua história para aterrorizar a galera. Então, vocês vão escrever no caderno de vocês o título Minha História de Terror e fazer uma história de terror bem legal, bem criativa e bem com bastante detalhes, tá bom? Podem caprichar no terror aí que eu não tenho medo. Beijos, até a próxima aula.